episódio de hoje do Editor Entrevista, recebemos Rosana Colbines, professora associada do Departamento de Letras e atuante do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade aqui da PUC-Rio. Rosana é mestre em Letras e possui doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Chicago. Rosana também é pesquisadora do CNPq, com projetos voltados à investigação das infâncias no campo literário. Seu último livro, Infância e Palavra de Risco, publicado aqui pela editora PUC-Rio, destaca as potencialidades da infância no comportamento humano e os reflexos dessa fase da vida na arte. Rosana, muito obrigado pela presença, por topar conversar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. A princípio, eu queria perguntar um pouco da sua trajetória acadêmica, se você poderia contar um pouco sobre ela e como surgiu esse seu interesse pela questão da infância durante esse trajeto. É difícil, eu acho, a gente precisar onde começa, né? Um interesse de pesquisa, um interesse com a infância. Eu acho que ele começa de maneira mais intuitiva, antes mesmo de pisar os pés na universidade. Acho que ainda no ensino médio, eu começo a me espalhar pela cidade do Rio de Janeiro com uma sacola de histórias infanto-juvenis em instituições de abrigamento, né, de crianças na cidade. Então, aos 14, 15 anos, eu vou lá na Obra do Berço, no Educandário Romão Duarte, depois um tempo maior na Casa Maternal Melo Matos, né, que inclusive é administrada pela congregação das mesmas freiras que administram o nosso Bar das Freiras da PUC. Né? E ali eu acho que começa uma relação, né, com as crianças de carne e osso, em situação de abrigamento, e as narrativas, e as histórias infanto-juvenis, né? Muito interessada do que surge nesses encontros, né? Entre a fabulação narrativa, as histórias imaginárias e os pequenos. Depois eu piso os pés na universidade para fazer letras nos anos 80, na PUC-Rio, né? E encontro com a professora Eliana Yunes, no Departamento de Letras, né? Então uma referência, uma intelectual de referência nos estudos da literatura infanto-juvenil, e ela também, enfim, à frente de muitos projetos de promoção de leitura, de formação de leitores e de mediadores de leitura, Brasil afora. E com ela eu iniciei projetos de iniciação científica, fiz a minha primeira publicação em parceria com a professora e tive a oportunidade de viajar um pouco pelo Brasil também, fazendo esses encontros sempre de mediação literária com acervos de literatura infantil e juvenil junto a professores e junto a crianças. E aí me aliei também na Faculdade de Letras a algumas colegas de curso, e a gente começou, então, a trabalhar também em bibliotecas comunitárias, primeiro no centro da cidade, uma biblioteca que não existe mais, chamada Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que atendia as crianças e jovens ali da região da Lapa, na Avenida Mendes Sá. Depois, com uma outra colega, Daniela Schindler, a gente fundou uma biblioteca comunitária no Morro do Vidigal. Essa assim, durou por muitos e muitos anos, a mesma época em que o grupo Nós do Morro de teatro também começava ali, a gente teve alguns encontros. Eu acredito que essa biblioteca esteja lá até hoje, gerida pela própria comunidade, perdi um pouco o contato. Depois fui fazer mestrado e doutorado, Davi. Curiosamente, a questão da infância ficou um pouco fora do meu radar, né? O mestrado foi sobre a poesia do Manuel Bandeira, o doutorado feito na Universidade de Chicago foi sobre narrativas do pós-holocausto, né? Escrita por escritores que, por conta da perseguição, acabaram tendo que sair, não é, da sua terra natal e acabaram desenvolvendo literaturas numa língua que não a materna, num país que não o seu. Então me interessava esse duplo deslocamento geográfico e linguístico, né, para pensar que literaturas, né, surgem dessas experiências de deslocamento, e retornei, então, depois desse doutorado, para a PUC do Rio, primeiro como pós-doc, e depois contratada como professora do Departamento de Letras, ali nos anos 2000 e alguma coisa. E nessa mesma época me reconectei com a literatura infanto-juvenil, bati as portas ali do Instituto Benjamin Constant, que fica aqui no bairro onde eu moro, na Urca, e lá então ajudei, né, a pôr de pé de novo e a organizar a biblioteca da instituição, e desde 1999
permaneço esse tempo inteiro no Benjamin Constant, na educação infantil, contando histórias para as crianças cegas e de baixa visão, né? Esse é um dos capítulos dos ensaios do livro, inclusive, né? Chamado Histórias Invisíveis, em que eu tento recuperar um pouco essa experiência, né? De quase 20 anos ou mais, contando histórias para as crianças no Benjamin Constant. Então, foi um pouco, assim, de maneira abreviada, essa trajetória acadêmica que segue, né? As minhas relações com a infância e a literatura, elas foram também, acho que se modificando com o tempo, né, Davi? Alcançando outros espaços. A literatura infanto-juvenil ela permanece como um espaço especulativo de ação social muito forte para mim até hoje, né? Acabei também assumindo a disciplina de literatura infanto-juvenil de escrita, né, para a infância no departamento de letras. Continuo atuando nesse campo, mas a pesquisa que eu acabei reunindo, né, nesse livro Infância, Palavra de Risco, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho depois, ela não trata propriamente de literatura infanto-juvenil, né? O meu interesse começa a ser pensar essas infâncias literárias na literatura, com muitas aspas, dita adulta, né? Lato sensu. Essas demarcações de literatura infanto-juvenil e literatura adulta, elas são muito redutoras, elas não dão muito conta não, do que acontece, mas, de toda maneira, né, a minha pesquisa mais recente, ela vai querer pensar, né, literaturas do século XX e XXI que se põem o desafio, né, de contar histórias sobre eventos catastróficos, né, guerras, ditaduras, enfim, né, deslocamentos forçados, e me interessava particularmente obras literárias que forjam narradores infantis, né, para contar essas experiências desastrosas, né, para dizer o mínimo, da nossa experiência recente. Então, já é um outro caminho, né, de pensamento que continua perto das infâncias, mas não na literatura infanto-juvenil propriamente, a literatura declaradamente destinada às crianças, mas a literatura lato sensu, como a infância opera ali, né, como voz narrativa, como voz enunciativa, o que ela é capaz de dizer, que ângulos daquela experiência ela é capaz de nos abrir, né, a nós, leitores maduros, né? Sim, outra questão que eu iria perguntar é sobre isso que você falou de pesquisar a questão, a reflexo da infância nessa literatura adulta, porque você usa da pesquisa acadêmica no livro para falar tanto da literatura como das artes visuais, né, que tem aquele Christian Boltanski que você destaca. Queria que você falasse um pouco isso, que você fala sobre Anne Frank, Kafka, como é que foi essa mescla da pesquisa acadêmica com a literatura? Então, esse livro, Infância, Palavra de Risco, não é, que foi editado pela Numa Editora em parceria com a PUC do Rio, reúne assim, um conjunto de 13 ensaios que eu fui pensando e escrevendo e vocalizando e testando em voz alta em eventos acadêmicos, congressos, no chão da sala de aula, sobretudo. Sou muito grata aos alunos de graduação e de pós-graduação por esses diálogos ao longo do tempo, né, porque isso foi apurando a escrita e o pensamento. Então, esses ensaios, né, esses 13 ensaios reunidos que eu garimpei assim, de um conjunto maior de produções, têm, né, como fio em comum, né, como eu vinha dizendo, obras literárias, não é, contemporâneas, que escolhem, né, esse ângulo narrativo, esse ponto de vista, não é, de diferentes crianças na abordagem de eventos extremos, né, do século XX e XXI. E aí, claro, a curadoria é muito variada, né? Como você falou, não é? Vai de Kafka, a Anne Frank, a Christian Boltanski e tantos outros, né? Porque, de fato, infelizmente, né, não faltam eventos violentos e extremos em todos os continentes do mundo e em todas as línguas e idiomas, e eu um pouco me espalhei, né, nessa sondagem de diferentes infâncias, contando diferentes
eventos extremos, né? Na América Latina, me ocupei um pouco, né, de obras que vão abordar experiências ditatoriais, de novo, lidas e vistas pelo ponto de vista de narradores infantis. Trabalho também num dos ensaios, né, com um maravilhoso escritor, não traduzido ainda para o português, um escritor nigeriano chamado Chris Abani, em que ele vai também contar um pouco, né, da experiência de um menino soldado numa guerra não nomeada, num país também não nomeado no continente africano, e a gente vai ter acesso um pouco, né, aos conflitos pós-coloniais em África a partir desse pequeno narrador, né, que inclusive é mudo, né, que perdeu as cordas vocais na guerra. Como você mencionou, não é um ensaio sobre Anne Frank, né? Eu procuro lê-la sobretudo como narradora, né? Como escritora, hábil escritora, não é? Na transmissão, não é, daquela experiência, numa composição muito refinada da linguagem. E, como você mencionou, né, as artes visuais entram, não muito, né, porque, enfim, vou com cuidado nas artes visuais, eu sou uma profissional de letras, mas a gente pensa, é claro, sempre a literatura num campo expandido, né, o cinema, as artes visuais, as artes plásticas são aliadas, muitas vezes, né, ajudam a gente a pensar melhor aquilo que, pensando só com a literatura, a gente não dá conta. Então, eu vou lá pensar com Christian Boltanski, que é um dos maiores, né, artistas do século XXI, falecido recentemente, né, um artista que pensou muito sobre as estratégias da memória, sobretudo a memória pós-Holocausto. Ele perdeu um pai, né, também na situação da guerra, e ele busca experimentar, né, com formas plásticas que encenam várias formas de desaparecimento, né, da história. E essa obra plástica que eu procuro pensar com Christian Boltanski e com Walter Benjamin, né, de quem o Boltanski era muito próximo intelectualmente, pensar essa experiência numa pequena cidade, não é, francesa, em Vitor, em que o Boltanski constrói junto, né, com os habitantes dessa cidade uma instalação, uma espécie de teatrinho de sombras, né, que ele recorta pequenos personagens infantis aterradores, fantasminhas, bruxas, caveiras, né, em pedacinhos de cobre, coloca holofotes ali, e esses holofotes ampliam aquelas figuras nos muros e nas fachadas das casas dos habitantes, né? De maneira em que, à noite, aquela cidade se transforma num trem fantasma, né? Daqueles antigos parques infantis. Eu procuro pensar, né, em que medida essas imagens, né, fantásticas, saídas de uma história de fadas infantis com seus monstros, né, assustadores, em que maneira a convocação da infância, né, do imaginário da infância, nos ajuda, né, a pensar a política das imagens, como é que a gente se conecta, né, com aquilo que aparece e desaparece como mágica, né? São tantos desaparecimentos, né, na história recente. Eu acho que o Christian Boltanski, de uma maneira muito singela, né, traz a infância para ajudar a gente a refletir, a se conectar com essas imagens piscantes, né, que aparecem de noite, e quando o sol chega de manhã, elas simplesmente desaparecem das fachadas. Então, enfim, eu me espalho por muitos espaços, mas eu acho que o ímpeto é muito mesmo em todos esses lugares, né, em todas essas obras literárias diferentes, que é tentar pensar a força, a potência desses narradores crianças, não é? Em abrir para a gente uma conexão, né, com a nossa própria história, né, com uma história violenta, né, do mundo contemporâneo, e poder nos aliar, né, a essas vozes infantis que ousam fazer as perguntas inquietas, né, que não têm ainda a linguagem tão sofisticada para elaborar o que acontece, né, e nessa linguagem muito rudimentar, com muitas aspas, né, acabam nos dando como leitores, não é? Uma porta de entrada muito frontal, sem artifício, sem muito adorno, né? Desnudam para a gente essa violência, expõem para a gente essa violência, uma espécie de papo reto que me interessa muito pensar junto com as crianças narradoras.
Perfeito, Rosana. Outra questão que eu queria comentar nas primeiras palavras do livro, você comenta um pouco das experiências pessoais que você teve, como você disse, já bem cedo, em contato com Uhum. crianças, em contato com a infância. Você menciona a Biblioteca do Vidigal, como você falou anteriormente, do contato com os refugiados venezuelanos que você teve lá em Boa Vista, e também o tema de um dos ensaios, que foi a questão das crianças cegas, porque você trabalhou e ainda trabalha, né, do Benjamin Constant. Queria que você comentasse um pouco dessas experiências pessoais e o quanto isso influenciou na sua escrita do livro e tal. Obrigada por essa pergunta, né? É até um pouco difícil, eu acho, de responder, porque é alguma coisa que eu acho que está tão entranhada na minha vida, que eu demorei também a entender e a trafegar, né? A entender que aquilo que eu fazia desde muito cedo, de uma maneira ingênua e até intuitiva, né? Junto às crianças nesses diferentes espaços de abrigamento, e que depois a pesquisa acadêmica ajudou a adensar essa prática, não é? Também lá fora, e eu também colhi estímulos das crianças de carne e osso para dentro da pesquisa acadêmica, né? Esse trânsito, ele é delicado, ele é difícil, ele às vezes é frustrante, né? Não é o caso de você aplicar suas belas teorias, né, a esses espaços com crianças, são muitos os desafios, não é? Muitos desencaixes, as crianças nos devolvem muitas perguntas imprevistas, né, que a gente precisa aprender a formular, né, teoricamente, encontrar as palavras para persistir nesses diálogos com elas, né? Então, eu acho que mais recentemente eu fui aprendendo a trafegar nesses espaços dentro e fora da universidade e aproveitar, né, as inquietações que surgem da prática com as crianças para dentro da pesquisa acadêmica, e na pesquisa acadêmica elaborar e formular perguntas e devolver essas perguntas também para os espaços de atuação, né? E tem sido assim já há algum tempo, e mais recentemente, como você mencionou, né, também tem a ver com a minha atuação na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que foi instalada na PUC em 2018, salvo engano, mas a gente vinha conversando sobre isso desde 2016, né, com a liderança da professora Carolina Mulan, do Departamento de Relações Internacionais. Hoje ela se encontra na UFMG, mas a gente formou um grupo interdisciplinar muito interessante de pesquisa na universidade, né, que agrega professores e alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, dos departamentos de letras, relações internacionais, serviço social, arquitetura, psicologia, mas são 6 departamentos da Universidade de Direito, e a gente vem juntos, né, pesquisando e também trabalhando no ensino, né, com disciplinas de graduação e de pós-graduação, reunindo um corpo discente de vários departamentos da universidade e tentando fortalecer, não é, aqui um espaço de pensamento e de pesquisação também em prol, né, dos direitos de populações deslocadas e refugiadas, né? Especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E no âmbito dessa pesquisa, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello teve a oportunidade de fazer 3 missões, né, de pesquisa e trabalho em Boa Vista, Roraima, e eu fui em uma dessas missões de pesquisa em 2019, salvo engano, um pouco antes da pandemia, e a gente ficou ali uma semana muito curta e muito intensa, né, trabalhando em 2 abrigos. E o interesse ali era um pouco prestar atenção em como as crianças brincam, né, nesses espaços desprovidos de brinquedos, né, esses espaços muito áridos, né, cercados de arame farpado, né, as crianças em tendas, o chão de pedriscos, né, um espaço muito vazio, né? E a gente foi lá um pouco tentar entender e conversar com as crianças, né? Gravamos alguns depoimentos, entrevistas, levamos uma maleta cheia de livros infanto-juvenis para doar aos abrigos, fizemos um pequeno trabalho com os educadores locais, né? De dinamização desses acervos, experimentamos uma porção de coisas com as crianças, aprendemos um tanto de cantigas e brincadeiras de roda venezuelanas, trocamos, né, também saberes, experiências, movimentos do corpo, línguas. Foi uma experiência muito definitiva, eu acho, para mim. Agora, nesse retorno, Davi,
Alguns anos depois, né, a pesquisa continua, né, com o grupo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e bem mais recentemente, assim, nesse último semestre, a gente inicia uma pesquisa numa escola municipal aqui no Rio de Janeiro, que recebeu recentemente 13 crianças e adolescentes refugiados na Venezuela, que estão experimentando dificuldades, né, ainda em contextos de xenofobia, de discriminação, de bullying na escola, enfim, dificuldades com o idioma do português, e a gente então está fazendo uma parceria, né, nós aqui da PUC-Rio, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, com o Pares Caritas, né, que é essa instituição da sociedade civil que presta um atendimento a pessoas refugiadas na cidade do Rio de Janeiro. A gente está fazendo essa parceria, uma espécie de ocupação poética, artística, literária na escola municipal, né, fazendo um trabalho de acolhimento literário, afetivo, linguístico, com esses 13 jovens e adolescentes. O trabalho está iniciando, ele está recebendo também o apoio importante do Instituto de Humanidades da PUC-Rio, né, o IEAU, e vamos, em agosto, oficialmente, reiniciar o semestre aí junto com essas crianças e jovens na escola municipal, fortalecendo e intensificando, né, esse trânsito entre pesquisa acadêmica e trabalhos sociais no campo da extensão. Como você mencionou anteriormente, esses ensaios você escreveu ao longo dos anos, certo? Sim, houve alguma unidade assim, que você escolheu na hora de selecionar esses 13, algum tema específico que você encontrou? Assim, de novo, né? O ensaio mais antigo desse livro é de 2007 e o mais recente é de 2021. Então, a gente tem um arco temporal de pesquisa aí muito extenso, né? De praticamente 15 anos. Então, foi um pouco complicado pensar esses 13 ensaios, mas, como eu mencionei, o que me orientou um pouco nessa seleção e nessa curadoria, né, foi realmente ensaios que pensassem obras literárias contemporâneas que têm, né, de alguma maneira, a infância, né, como posição narrativa na abordagem de eventos extremos, né, dos últimos 2 séculos. Então, esse aí foi um pouco o fio condutor que organiza esse livro. Né? Então, muita coisa ficou de fora. Né? É importante dizer que foram textos reunidos que já tinham sido publicados em periódicos acadêmicos, como capítulos de livros, mas era uma obra assim dispersa, e eu recebi com muita alegria o convite da Adriana Maciel, da editora Numa, que era uma ex-aluna querida também, num encontro casual no Couve-Flor, no restaurante Couve-Flor, da faculdade. Rosana, há quanto tempo? Puxa, né, você vem pensando essa questão, né, da infância e violência há tanto tempo, você não quer reunir as suas coisas em livro? Eu hesitei, titubeei, as coisas já estavam publicadas, mas eu achei que valia a pena, de fato, fazer essa reunião, e você se surpreende, né, também nesse trabalho de seleção, né, o quanto esse tema foi de fato uma tônica e um acento, né, ao longo de tantos anos, né, na minha vida na universidade. Talvez eu não tivesse a dimensão, né, desse fio condutor. Eu acho que fazer a composição desses ensaios em livro também me permitiu esse olhar retrospectivo, né, falar, puxa, né, eu venho pensando essa questão de fato há bastante tempo, né, não apenas isso, mas com muita ênfase, né? Então foi para mim importante poder fazer essa reunião, e quem sabe esse livro vai encontrar mais leitores, né? Assim, a gente espera continuar conversando com mais gente. Claro, com certeza. Por fim, queria perguntar um pouco dos seus projetos futuros de pesquisa, se tem alguns em andamento relacionados à infância ou não, ou outras questões que você está querendo pensar, pesquisar no futuro. Uhum. Eu acho que tem 2 frentes de pesquisa aí. Uma já ventilei aqui um pouquinho, né, que tem a ver com o meu interesse em pensar infância e refúgio, a minha vinculação à Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui na PUC do Rio, o início desse projeto na escola municipal, né, um projeto de pesquisa que eu desenvolvo com o apoio do CNPq, que se chama Narrativas do Deslocamento, o que contam as crianças e as crianças, o que se conta para as crianças, o que as crianças contam também, né? Então, é um projeto que trabalha em 2 frentes. Eu
procuro examinar acervos de literatura infanto-juvenil que tratam da temática do refúgio para crianças, que querem aproximar, né, jovens leitores do fenômeno do refúgio através da literatura. Então, eu faço uma pesquisa que envolve iniciação científica, mestrado, doutorado e alunos de pós-doc, né, um grupo aí empenhado em percorrer, são muitas obras de literatura infanto-juvenil que tratam, né, da temática do refúgio contemporaneamente, né, o que é interessante, né? Então tem esse trabalho de análise dessas obras, né, entender que facetas do refúgio estão sendo abordadas, né, que tipo de experiência, em que linguagem, como é que isso chega para as crianças. Isso é um pedaço, e o outro pedaço, né, é também entender o que as crianças contam, né, sobre as experiências do refúgio, e aí é um trabalho de natureza, né, social, também de extensão, em que eu me encontro, né, com essas crianças e jovens em situação de refúgio, né, através de trabalhos lúdicos de mediação literária, de contação de histórias, né, que envolvem também, enfim, o desenho, as artes cênicas, né, o campo mais expandido das artes, também com muitas ajudas, né, com muitos alunos e colegas, né, a gente sempre trabalha coletivamente nesses espaços, não há outra maneira de fazer, a meu ver. Então, promover um contato, né, com esses jovens, né, em situação de deslocamento, e através da literatura também, criar espaços de fabulação, né, ampliar a superfície de contato, né, para que eles também venham a contar as suas histórias, né, afirmar os seus pontos de vista, as suas demandas, né, como jovens deslocados no Rio de Janeiro, no Brasil, recém-chegados ou não, né? Então tem essas duas dimensões que eu procuro conjugar, né, na pesquisa acadêmica, olhar para o acervo literário que conta crianças nativas, não deslocadas, o refúgio, né, e ao mesmo tempo instaurar, né, espaços de diálogo, de contato, de interação com crianças e jovens refugiados através da mediação dos livros sobre o não refúgio, na maior parte das vezes com as crianças refugiadas, não são os livros sobre refúgio, né, que a gente conta, né, são outras histórias, e a partir dessa faísca, né, dessas pontes, né, que as narrativas propiciam entre quem conta e quem ouve, permutar esses espaços, a gente passar a ouvir, né, o que eles contam, o que eles nos contam sobre as histórias que leram, sobre as histórias que viveram, sobre as histórias que ainda querem viver, né? O espaço da fabulação, ele preenche, né, a minha vida acadêmica e não acadêmica, né? A gente está sempre rodeado das histórias, eu faço disso a minha profissão, né? Mas elas estão em toda parte e me ajudam, né? Na conversa com o mundo, na conversa com as pessoas. Vai um pouco por aí, Davi. Rosana, muito obrigado pela participação aqui. A gente da editora agradece muito pela conversa, foi ótimo, obrigado. Obrigada a você, também adorei, obrigada de novo pelo convite, e estou sempre aqui à disposição, sempre na PUC, pode me chamar de novo que eu venho com alegria. Muito obrigado, Rosana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até.